PSB, da tribuna, meu colega vereador Zé D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero trazer muitas informações, muitas notícias boas que estão acontecendo na nossa cidade. Antes, quero saudar meu colega, ex-colega lá das Relações Comunitárias, liderança comunitária, José Altair, lá do Cidade Nova. Obrigado pela presença. Nós sabemos o seu trabalho por aquela comunidade e por toda a nossa cidade. Bom, eu quero valorizar o trabalho do Bressan e toda a sua equipe, porque vamos ter na segunda-feira também, além da posse do novo secretário da Saúde, entregas de títulos lá no San Siro 3. E essas entregas de título é aquilo que nós sempre defendemos aqui. De onde buscaremos fontes de recursos para que não precise se aumentar impostos? A regularização é um dos melhores caminhos. Então, parabéns a toda a equipe, enxuta, mas que não tem hora para nada. E estarei também nessa entrega de muitos anos que a comunidade aguarda. Nobre colega Andressa, na terça-feira, o município, através de uma licitação que postergou, mas que foi feito os ajustes, Reconstruções de Flores da Cunha, 6 milhões no Centro de Proteção Animal que teremos, então, ali no caminho de Caravaggio. E, olha, para quem esteve na legislatura passada aqui, vocês lembram a confusão do tal de Canil, de Galópolis, depois da terceira légua, de briga, de ofensa, e que o prefeito Adiló achou o melhor caminho. Melhor caminho para tudo é a estrada que liga a Caravaggio, que inclusive foi pavimentada em 2015 e que vai ser muito importante, 440 cães, 60 gatos, mais de 5 hectares, né? Então vai ser muito importante. Mas eu quero saudar também coisas boas que têm acontecido na comunidade, eu tenho acompanhado muito. Nós estamos com a parceria da CUFA com o município e apoio da MOB do bairro Fátima, lá num centro comunitário que estava desativado, que estava fechado, mas que, através do seu presidente Josemar e toda a sua equipe, reabriram e já tivemos 30 formandos de barbearia. Tem mais LID de metrologia, 35 alunos, uma parceria com a Mão Amiga, CUFA, através do projeto RS Seguro, que inclusive eu estive representando essa casa, na Unicesumar, também fazendo a entrega de mais 30 títulos, 30 certificados para novos formandos, porque nós cobramos tanto aqui que precisamos de mão de obra, que precisamos de oportunizar as pessoas. Então, parabéns, Josemar, toda a equipe da MOB, que vem aí mais um curso com 35 alunos de LID de metrologia. Tá? E também lá no Tancredo Neves, na região Santa Fé, parabenizar o Jaime Ferreira, que também está trabalhando e já iniciou um curso, né? E 25 alunos no Tancredo, 72 horas, e com certeza mais mão de obra qualificada, e é isso que a gente ouve, e os empresários, a comunidade solicitar para nós. Eu quero também falar de uma ação muito importante, que no sábado, na UAB, o prefeito estará juntamente com o João Ex, fazendo então a assinatura do projeto que passou por essa casa, dos 101 milhões, o repasse, projetos na gaveta de mais de 10 anos na Secretaria de Obras, quero valorizar os servidores da Secretaria de Obras, né? Se teve um caso na rua Bento Oswaldo Triste, com certeza não é o que representa a Secretaria, e muito menos o secretário.
Então, eu conheço bem essa rua, aí o progresso traz suas consequências, né? Um grande condomínio no final da rua, caminhões e caminhões e caminhões acabaram terminando com a rua, né? E aí a Codeca, quase sem recursos, através da Secretaria de Obras, está fazendo um belo recapeamento. E esses detalhes, com certeza, nobre Fantinel, com certeza a Codeca, através do CID, vão resolver. Bom, eu quero agradecer ao prefeito que esteve me visitando terça-feira de tarde. Porque no governo Alceu, quando eu tive a oportunidade de coordenar o orçamento comunitário, nós pavimentamos mais de 100 ruas, de forma comunitária. Quando o morador paga na frente da sua casa, metade da rua, mão de obra ou pó de brita. E agora, nos últimos anos, tivemos a infelicidade de assumir o prefeito Guerra, que não calçou nada, que quase quebrou a Codeca. Depois, com a vinda do primeiro governo do Odiló, tivemos outras prioridades. E o calçamento não veio junto nessas prioridades. Mas que agora, através do secretário Suzin, estamos idealizando todos uma equipe para saneamento. Eu fiz, antes de vir para esta casa, uma solicitação de liberação de 520 mil para o Galafate, para nós calçarmos 4 ruas. Marta Vale Bassanês, no Jardim Iracema, a Nonoai, no Cidade Industrial, a Agonese, em frente à Malta, e é uma iote que já está pronta, quase, do lado da Braslux. Com 520 mil, nós calçamos 500 metros de ruas. 1,5 milhão para fazer 500 metros de asfalto. Então, se é para economizar, e outra, todos os moradores concordam em fazer o pagamento da sua parte. Então, com essa obra do SAMAI, de 63 ruas que terão com piscinão, com abertura de valas, nós vamos ter muita pedra. Mas também não vai adiantar ter pedra se nós não valorizarmos os 4 calceteiros, que é o Manfro, o Adão, o Arcaro e o Hoffman. Nós precisamos valorizar os calceteiros, porque o município transfere a responsabilidade, faz o saneamento, coloca a pedra e o cordão, e a cobrança dos moradores são os calceteiros. Então, esse é um projeto que passe governo, nós precisamos que seja sempre ampliado. Até porque eu tenho aqui mais de 100 projetos prontos. Mais de 100 projetos prontos aguardando calçamentos. E olha, ruas no Desvio Risso, no Rosário, na Forqueta, no Vergueiros, no San Ciro, que agora pavimentamos mais uma, no Diamantino. Então, esse estoco de ruas é economia de cascalho, mão de obra do servidor, óleo, sem contar que toda chuva leva para os arroios, leva para as outras ruas o cascalho colocado nessas ruas. E a Sandra está feliz porque a Marcelo Giacomoni foi uma das ruas que nós conseguimos incluir, nobre colega, para que o saneamento seja feito e depois os moradores... Ah, mas tem uma igreja, tem a Mitra tem uma parte, vai pagar também. Todo mundo. É um projeto mais democrático que eu conheço. Por isso que também o município precisa colocar em prática um projeto que nós desenvolvemos aqui nessa casa, que é o asfalto comunitário. O município não tem mais condições de dar asfalto de graça. Me perdoem. Ou então cobra uma taxa de melhorias, que está no Código Tributário. Contribuição de melhorias, ou então a comunidade precisa ajudar a pagar um pouco do asfalto. Nós precisamos fazer um programa piloto
Nós precisamos fazer um programa piloto de alguma rua, asfalto, onde os moradores também ajudem a pagar o asfalto, a base, como é feito em Farroupilha, como é feito em Flores da Cunha. Porque não é justo o morador pagar a mão de obra, o pó de brita no paralelepípedo, e aí uma rua logo adiante ganhar o asfalto de graça. Não é justo. Então, nobre presidente, quero deixar aqui, então, nesta quinta-feira, o convite de muitas, mas muitas coisas boas que estão aí acontecendo no nosso município. E eu quero sempre poder sugerir, agradecer também ao Galaface, que tem me ouvido, porque se nós queremos economizar, nós precisamos buscar formas, e a forma mais importante para mim é pavimentação comunitária, que dá dignidade e que dá economia para o município. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambros.